Ingrid está aí para uma conversa de mulher para mulher. Olá, amiga! É numa manhã com um monte de atividades pela frente que eu preparo essa nossa conversa semanal. E na minha devocional, Deus me fala através da sua palavra em Hebreus 12:1. Corramos com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta. Nós, como cristãos, podemos empreender bem a corrida da vida somente quando colocamos de lado tudo quanto nos atrapalha um excelente desempenho. Nos torneios olímpicos da Grécia Antiga, o corredor largava sua roupa para poder correr mais depressa. E nós somos orientados a deixar de lado o pecado que bloqueia o nosso caminho e a largar os pesos, as coisas supérfluas que nos atrasam. Isso quer dizer afastar de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. E aí estão aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. Pecados como o da incredulidade, que se institui em pesado empecilho para uma boa corrida. Somos incentivados a correr com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Sim, uma corrida de longa distância requer perseverança, requer persistência e esforço constante. E para evitar o desânimo, o cansaço em nossas almas, a Bíblia nos incita a focarmos em Cristo, que é o exemplo supremo de perseverança, e sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Conservar nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Quando prestarmos mais atenção em Jesus do que em nossas lutas, perceberemos que Ele está correndo ao nosso lado. Ele está nos sustentando quando tropeçamos e está nos encorajando com seu exemplo. Mantenhamos nossos olhos no Autor e Consumador da fé e corramos de forma consciente, determinados e disciplinadamente. Fazendo um exame na vida que tenho vivida contigo, Jesus, percebo que ainda preciso aprender contigo, saber perdoar. Me cercam as lutas e guerras, embora nas trevas eu não mais estou. E é justamente por isso que eu peço a Cristo, domina meu ser. Eu tenho teu divino exemplo, embora no tempo não lembro de me apropriar. Olhando a cruz onde estavas, vi que perdoavas a quem te feriu. Nem tudo que queres eu faço, porém num abraço eu sinto teu santo perdão. Oh, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar teu
nas lutas e guerras, embora nas trevas eu não mais estou. E é justamente por isso que eu peço, ó Cristo, domina meu ser. Eu tenho teu divino exemplo, embora no tempo não lembro de me apropriar. Olhando a cruz onde estavas, vi que perdoavas a quem te feriu. Nem tudo que queres eu faço, porém num abraço eu sinto teu santo perdão. Ó, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Ó, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Sigamos o exemplo de Cristo, mantenhamos o foco em Cristo. O inimigo de nossas almas sabe do que é capaz um servo de Deus que busca uma espiritualidade autêntica. Ele sabe o que Deus pode fazer através daqueles que buscam permanentemente uma vida de comunhão com Cristo. E é por isso que enfrentamos tanta luta para sermos espirituais. Muitas vezes, nós não temos noção do que é viver em intimidade com Deus. Mas o inimigo sabe, e ele luta incansavelmente para nos tirar desse foco. Por isso temos tantos inimigos da espiritualidade. O primeiro inimigo da espiritualidade é a mentalidade sedutora do universo. Em 1 João 2, 15 a 17, o apóstolo chama o mundo de cosmos. E ele não está se referindo ao mundo onde os nossos pés estão plantados, que pode ser medido, sentido, que é tangível e óbvio. Ele está falando sobre o sistema mundano, manipulado pela penetrante mão de Satanás e seus demônios, que tentam a todo custo tirar o nosso alvo de uma vida espiritual. O mundo nos atrai, ele nos seduz através da fama, da fortuna, do poder e dos prazeres. Através da mídia, o sistema tenta nos fazer insatisfeitos com o que temos, com a nossa aparência, com o que somos. O grande objetivo é que passemos a desejar o que está sendo oferecido. E tudo isso nos afasta da vontade de Deus. O segundo inimigo da nossa espiritualidade é a nossa velha natureza. Quando nos rendemos a Cristo, passamos a viver a vida que Ele nos oferece. Não dá para aceitar Jesus e não mudar o nosso estilo de vida. Isso é impossível. Algumas pessoas passam a vida cristã inteira patinando, porque lutam constantemente com a ação de Cristo em suas vidas. Isso é uma grande perda de tempo. Em 1 Pedro 1, 13 a 16, o apóstolo está dizendo que, mesmo vivendo neste mundo, com toda a nossa natureza carnal, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso foco precisam estar separados, santos. Devemos começar nossos dias em santidade. Senhor, hoje separo minha mente para Ti. Eu deixo de lado minhas paixões. Eu separo os meus olhos, meus ouvidos, meus motivos, cada membro do meu corpo, cada área da minha vida para Ti. E o terceiro inimigo da nossa espiritualidade é a falta de exercício. A falta de exercícios, uma vida sedentária, pode nos levar à morte física. Espiritualmente não é diferente. Precisamos nos exercitar nas coisas do Senhor, na leitura da palavra de Deus, na meditação e oração, na contribuição, na doação para os necessitados, no testemunho, no louvor e na adoração. Sim, vamos nos exercitar em atitudes voltadas para Deus.
Eu agradeço imensamente ao pastor Leandro Tarrataca por essas devocionais tão profundas que realmente nos levam a manter o foco em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.